Bom dia a todos. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a classe Aves, que também pertence ao filo Chordata. Bom, as aves são aproximadamente 10 mil espécies distribuídas no mundo todo. Só o Brasil tem 1,8 mil espécies de aves catalogadas. Tá? Esses animais, eles possuem penas, né, que tem a função de proteção, impermeabilidade, auxiliar durante o voo. Possuem também o esqueleto com ossos pneumáticos, que depois eu vou estar falando, mas já adianto que também são ossos que auxiliam, são especializados, né, para auxiliar o voo. Presença de quilha ou carena, e daqui a pouco também vou falar melhor o que é isso. Sistema digestório completo. Tá? As aves possuem as mais variadas dietas. Tem aves que são insetívoras, outras se alimentam carnívoras, né, insetívoras, outras são granívoras e por aí vai. Lembrando que quem come inseto também pode ser considerado carnívoro. Bom, o papo é uma porção do esôfago e a moela seria o estômago mecânico. Também vou falar melhor daqui a pouco. Presença de cloaca, ou seja, estrutura que é tanto usada na excreção como na reprodução. Bom, aqui nós temos uma pena normal, né? Uma pena tanto pode ser considerada uma pena para voo, né, como para contorno. A pena é dividida em três partes, a saber, cálamo, que é aquela base, raque, né, que é o eixo principal, e o vexilo. Chama atenção para o fato que a cor da ave, ela sempre está concentrada na extremidade da pena, tá certo? Vocês vão notar isso, tá certo? Ao manusear uma ave. Bom, quais são os tipos de penas que vocês vão encontrar? Na literatura, vocês vão tanto encontrar falando que são 4 tipos e às vezes um pouquinho mais. Mas fato é, a pena número A, a pena letra A ali, chamada de pena de contorno, é a pena que reveste o animal e são as penas também que auxiliam o voo. Tá? São as penas que estão tanto nas asas como na cauda. Lembrando que a cauda também tem a função de auxiliar o voo, evidentemente das aves que voam, né? Porque existem aves que não voam. Existem as plumas, tá certo? Que vocês vão encontrar ali como está escrito ali de penugem. Bom, plumas são encontradas muito nas formas jovens e abaixo de penas do contorno, principalmente nos patos. Filoplumas, tá certo? Minúsculas penas, a função é desconhecida, mas também na literatura vocês vão encontrar dizendo que essas penas elas estão próximas ao aparelho bucal, né? Porque pode auxiliar na captura do alimento. Por exemplo, existe uma ave chamada bacurau, tá certo? Que ela captura insetos à noite. E acredito que essas filoplumas aumentam a área para atuação de captura dessas aves. Existem também as cerdas, tá? Que são penas próximas às narinas. Pés. Evidentemente que existe uma gama enorme de pés, né, nas mais variadas aves, e os pés também eles servem como indicativo do hábito de cada espécie. Então temos aves que são andadoras, que é o primeiro pé ali da esquerda, temos aves que são nadadoras, que são aquelas que possuem uma membrana interdigital, agarradoras, por exemplo, são os pés de aves de rapina, trepadoras, que são os que se fixam a troncos de árvores, por exemplo, pica-pau, e empoleiradoura, tá certo? Que é o último exemplo ali. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o esqueleto de uma ave. Evidentemente que eu vou me ater às principais características, né? Só ajustando o foco aqui. Quero chamar a atenção, primeiro, para a quilha do externo. Aquela região do peito da ave ali, vocês vão encontrar uma estrutura chamada quilha. Bom, essa estrutura é extremamente importante em aves que voam. Por quê?
As aves que voam, elas possuem os músculos peitorais bem desenvolvidos. Evidentemente que esses músculos auxiliam que o batimento das asas. E nessa quilha, essa musculatura vai se fixar, tá certo? Que mais? As aves não possuem dentes. Que mais seria importante? Crânio, possuem crânio. E vértebras cervicais, que seriam aquelas vértebras do pescoço. Todo mundo aqui já comeu um frango, sabe o que eu estou falando. Basicamente isso de importante. Para as aves, é muito mais importante, quando fala em esqueleto, falar em ossos pneumáticos, que são ossos que possuem ar dentro, são ossos mais leves, que auxiliam, favorecem as aves a realizar o voo. Bom, bicos. Os bicos também, vocês vão encontrar os mais variados tipos. A saber ali, ó, aves granívoras, por exemplo, são os pardais que nós temos por aí. Nectívoros, são aquelas aves que se alimentam de néctar. Existem aquele bico mais compridinho, que são aves que coletam, capturam insetos em troncos de árvore. Existem aves que são pescadoras, que é o caso do martins pescador. Existem os frugívoros, que é o caso do tucano. Insetívoro, filtrador, que é o caso do flamingo, por aí vai, certo? Mas o importante saber desse slide é que nós temos na natureza, das 10.000 espécies que eu relatei aqui recentemente, os mais variados tipos de bico. E o bico é um indicativo também do hábito alimentar dessas aves. Aí aqui eu chamo a atenção para essa figura emblemática aí, que é o Charles Darwin, né? Que todos já deveriam saber, que postulou a teoria da evolução. Na verdade, o único que postulou uma teoria que até hoje não caiu, eu me refiro à teoria da evolução, que até hoje não caiu por terra, até hoje aceita. E ele, uma das características que ele usou para chegar na famosa teoria dele, é exatamente a diferenciação do bico das aves, tá certo? Essa aí é só um detalhe, né, interessante e informativo para vocês. Lembrando que as espécies aí em questão são tentilhões, tá certo? Morfologia interna. Bom, as aves possuem língua, né, tá certo? A língua, dando sequência, vai para uma faringe e o esôfago. O esôfago, muito comum, encontrado inclusive nos mamíferos. E aí chega no papo, que eu já havia me referido anteriormente. Do papo vai para o proventrículo, que também seria ali entre aspas, o estômago da ave, porção inicial, tá certo? Dando sequência, a moela, que é o estômago mecânico. Vocês já devem ter observado, por exemplo, uma moela de galinha, que normalmente ela é muito rica em pedras, areia. Por quê? Porque as aves acabam ingerindo isso. E como elas não possuem dente, a moela ela tem uma função de tentar triturar os alimentos, não é mesmo? Então, a moela tem essa função, por isso que vocês vão encontrar pedras, areia e tudo mais. Depois vem ali os septos, né? Na verdade, do estômago da moela segue para o intestino, depois ali os septos, o reto e a cloaca, tá certo? Ali também ainda está sinalizado o fígado, né, que tem a mesma função, por exemplo, do fígado de um mamífero. Vamos falar um pouquinho do aparelho reprodutor. Quero chamar a atenção para o aparelho excretor e reprodutor da galinha. Vejam, tá? Que a galinha ela tem uma única estrutura, porque o ovo ele tem um tamanho considerável quando comparado ao corpo do animal, tá certo? Então nós temos uma estrutura lá em cima, que é o ovário, né, que vai produzir, né? E do ovário tem um funil por onde os óvulos vão descendo, né? E descem pelo oviduto. No oviduto ocorre a fecundação, porque os espermatozoides, o galo ao galar a galinha, os espermatozoides sobem por aquela estrutura, tá certo? Galam o óvulo lá em cima, se torna então ovo, tá certo? Já lá quase na porção terminal existe a glândula da casca, né, que seria o útero, onde é formada a casca da galinha, do ovo da galinha, tá certo? Que vai desembocar na cloaca,
e evidentemente assim a galinha vai fazer a postura. Do lado oposto ali nós temos o rim, que aí já estou falando do aparelho excretor, e um ureter que também se liga à cloaca. Então eu chamo a atenção para dois detalhes interessantes. Primeiro, na casca da galinha, os cristais de cálcio estão dispostos de uma certa forma que cria uma rigidez no sentido ponta a ponta, porque o ovo ele desce, tá certo? Rodando no oviduto ali, tá certo? E ele não desce de lado. Não sei se estou sendo claro, mas se não tiver, nós vamos ter a oportunidade de estar discutindo isso via chat. Então, ele desce, né, no sentido que ele esteja mais comprido ali, e ali os cristais de cálcio estão dispostos de uma forma a dar uma rigidez maior à casca. Perfeito? Bom, olhando à esquerda ali, nós temos o aparelho excretor e reprodutor do galo, que é um sistema normal. Vocês enxergam os testículos, vocês enxergam os rins, vocês enxergam um canal, que é o ureter, e um conduto deferente, o ducto deferente, que é o que leva o espermatozoide. Todos vão desembocar na cloaca. Também desemboca na cloaca a porção terminal do intestino, que é o reto. Chama a atenção de um detalhe também: o galo, ele tenta copular com a galinha várias vezes durante o dia, porque imagine o seguinte: espermatozoides subindo, normalmente as galinhas fazem postura o quê? Numa situação normal seria um ovo por dia. Imagine os espermatozoides subindo e encontrando um ovo descendo. Então, na verdade, é uma luta constante para conseguir fecundá-lo. Por isso que o galo, muitas vezes, a tendência é copular a galinha várias vezes ao dia. Glândula uropigial. Vocês já devem ter notado, principalmente quem já criou aves, quem cria pato, ganso e por aí vai, que as aves têm uma glândula e ela está ali posicionada na foto. O que esse beija-flor está fazendo? Na verdade, ele estimula a glândula, ele manuseia a glândula, que vai liberar uma substância, evidentemente, que tem a função tanto de impermeabilizar as penas, como hidratar o bico, tá certo? Os patos, como são aves sempre associadas a ambientes aquáticos, é muito comum a gente observar ele manuseando a glândula uropigial. Sacos aéreos. O que são sacos aéreos? Se vocês olharem na foto, vocês vão perceber que os sacos aéreos estão ligados ali ao pulmão. E evidentemente que eles também auxiliam o voo. Por quê? Diminuem a densidade do animal, e diminuindo a densidade torna os animais o quê? Um pouco mais leve, tá certo? Na literatura também vocês vão encontrar que os sacos aéreos podem auxiliar a respiração. Órgãos dos sentidos. As aves possuem visão e audição bem desenvolvidas. Se vocês pegarem, por exemplo, aves de rapina, que são exímias caçadoras, a visão é extremamente aguçada. Aquelas águias que pescam, elas enxergam, detectam o peixe, evidentemente no ambiente aquático. Então, por aí vocês tiram uma ideia, o tanto que uma visão de uma águia ou de uma ave de rapina é aguçada. Outras aves de rapina, gavião, por aí vai, detectam rato na pastagem. Então, quer dizer, a coisa é bem desenvolvida mesmo. Alguns também enxergam cores que o olho humano não seria capaz de enxergar. Por exemplo, comprimentos de onda ultravioleta ou abaixo de 400 nanômetros. Já o olfato é pouco desenvolvido na maioria das aves. Bom, qual a importância das aves? As mais variadas que vocês puderem imaginar. Tem aves que atacam culturas agrícolas. Está ali uma imagem representando isso e, portanto, podem causar prejuízos. Outras causam benefícios, predando insetos e outros animais. Se vocês olharem a figura do meio, ali nós temos um anu branco predando o que seria um mandruvá. Na verdade, esses animais são especializados na predação de mandruvás.
Existem aves, evidentemente, que têm valor comercial e são usadas, inclusive, para criação, em cativeiro e tudo mais, para hobby. E ainda existem aves que podem transmitir doenças, como é o caso do pombo doméstico. Bom, as aves também têm uma importância comercial enorme. Por quê? Porque são fontes de proteína, tá certo? Só para vocês terem uma ideia. O Brasil é o maior exportador de carne e terceiro maior produtor mundial de frango de corte. Na verdade, ele é o maior exportador de carne de frango, tá certo? E é o terceiro maior produtor na escala mundial. E é o sétimo em termos de produção de ovos. Então as aves, na verdade, constituem uma importante fonte de renda. Durante um tempo, acho que hoje quase não se fala nisso, mas também durante um tempo criou-se muito no Brasil aves avestruz, né? Que aí você tinha a carne, você tinha a pena, você tinha o couro e por aí vai. Hoje praticamente não se fala nisso. Bom, o que eu tinha para falar sobre aves era isso, tá certo? Na próxima aula finalizamos com mamífero. Obrigado.